Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje nós vamos reagir às melhores decorações da internet. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje. Hoje é dia de reagir a alguns vídeos que o pessoal faz um DIY, faz uma decoração legal e ultimamente nos últimos vídeos também eu até dou a dica de algumas coisas que a gente viu durante esse vídeo. Pintar um rejunte, reformar um móvel, né? Então é legal que eu trago aqui para vocês também alguns vídeos para vocês se inspirarem de como fazer isso. E tem várias seguidoras que me mandam fotos e vídeos de como ficou, que elas se inspiraram no vídeo, né? E esse vídeo aqui eu conto com a presença do meu digníssimo esposo. Gente, quem tá aqui? Olha quem que tá aqui, que subiu aqui. O botijãozinho. Nossa, que não peso. Quer aparecer. Olha lá. Tá de vestido, meu Deus do céu. Tá odiando estar aqui, gente. Bom, e para você que tá chegando agora nesse vídeo, a gente traz alguns vídeos do Instagram, do TikTok e comenta um pouco sobre eles, se foi fácil de fazer, se não foi, se é uma ideia legal. Muitos desses vídeos são vídeos de outros países e quando é vídeo do Brasil e tem música de fundo, a gente fica pausando o vídeo, tá? Porque senão pega direitos autorais aqui dentro do YouTube e o YouTube derruba o vídeo, tá bom? Então por isso que a gente precisa ir pausando alguns vídeos. Então deixa eu colocar meu óculos, senão eu não enxergo direito os vídeos aqui. Fonezinho de ouvido. E bora lá. Confesso pra vocês, gente, que eu não lembro muito de alguns vídeos, porque a gente criou um grupinho nosso no WhatsApp pra gente ficar enviando os vídeos. Por quê? Às vezes eu vejo um vídeo e eu esqueço de salvar, então o que eu faço? Já mando lá pro grupo. Tem um vídeo que uma seguidora enviou que eu achei na minha cabeça que eu tinha salvado esse vídeo. Minha gente, e pra eu encontrar o perfil da seguidora? Porque assim, recebo 100 mensagens por dia, assim, impossível de encontrar. Por fim, encontrei ali uma boa pesquisa, foi a Pamela, mas não nesse, depois eu vou falar qual que foi. Mentira. Então esse é gringo. Você não é cortina. Um varão de cortina. Vai pendurar carne. Então ela colocou correntes. Legal, penduradores. Eu nunca tinha visto essa ideia. Eu também não. Achei sensacional. E ela pode mudar. Nossa, o quanto ela quiser, ela pode fazer essa mudança. Ela colocou espelho, quadros, ela pode colocar um porta-retrato ali se ela quiser. Ela pode colocar qualquer outro tipo de decoração que ela consiga colocar um ganchinho atrás. Curti, muito hein? Legal. E dá pra colocar até mais. Aqui ela colocou 2, porque são quadros e espelhos grandes, né? Pra não ficar tudo tumultuado. Assim, você não precisa ficar furando eternamente a parede. E aí você pode trocar sempre que quiser. E no caso dela, é uma referência mais clássica, mas sim, eu tô aqui pensando, né? Eu acho que em outros estilos também ficaria legal. Fica, dá até pra colocar uma luminária ali, gente, pendurada se quiser. Então faz uma mistura aí, usa a criatividade, que eu sempre falo isso pra vocês. Usem a criatividade, porque às vezes a gente tá com a casa travada porque a gente não busca referências do que fazer, né? Então, sim, às vezes o baratinho funciona. Esse foi o vídeo que a seguidora Pamela enviou pra gente. Vocês podem enviar, gente? Eu só não sei se eu vou conseguir ver todos, porque como eu comentei, tem muita mensagem, eu não consigo dar conta de ver todas, mas às vezes eu dou uma olhadinha por ali. Gente, esse vídeo é super curtinho, é 5 segundos, só pra vocês verem mais ou menos, mas se eu não me engano a gente encontra em material de construção essas placas teladas, que geralmente a galera compra para usar em área externa, revestir fachadas, às vezes até piso, eu não sei se dá certo para piso,
Eu não sei se tem como comprar essas pedrinhas prontas. Então, eu acho que isso daí já é aquelas placas prontas que você vai encaixando. Eu digo, não sei se dá pra comprar essas pedrinhas sem ser nessa placa pronta, entendeu? Mas eu acho que tem bastante dessas placas prontas que a gente encontra. A grande dificuldade é encontrar essa pedrinha. Exatamente. Mas a ideia também pode ser feita com seixos comum. E aí você vai colando ali também, né? Mas é que essa plaquinha com não é forro, acabei de falar o nome, essa telinha é muito mais fácil dela colar do que ficar colando pedrinha por pedrinha, né? Mas ficou lindo. Ela pegou uma base de concreto, parece aqueles negócio que é tubulação de chão, né? Só que ele é fechado na parte de cima. Um tampo redondo de vidro e colocou ali na área externa, ficou muito legal. Eu já vi esse acabamento, uma pessoa que fez no chão do banheiro. Ficou muito legal. Aí ela fez assim as pedrinhas e aí depois ela passou não é verniz, mas ela passou tipo uma resina que é pra não soltar, impermeabilizar. Né? E aí a ideia era ficar com essas pedrinhas pra tipo massagear o pé, sabe? Só que dela é as pedrinhas redondas, mas é esse acabamento. Tipo um seixo, né? Muito legal, gente. Fica muito elegante, aconchegante ali, né? E caríssimo pra comprar um móvel pronto desse. Caríssimo, caríssimo. Gente, isso aí é brincadeira de R$4.000 pra cima, viu? Não, R$2.000 ainda é baratinho pra uma mesa dessa. O duro é o frete. Nossa, nem me fala. O trem tá aqui, mas tá numa buzinadeira. Tem cachorro latindo, passou helicóptero. Já parou umas 50 vezes esse vídeo. Hoje vai ser o teste de fogo desse microfone. Verdade. Bom, esse vídeo aqui é de uma cabeceira que eu achei muito legal. No vídeo parece não ser difícil de fazer, mas é aquele lance, né? Quando você vê na internet parece que é mais fácil. Mas eu achei muito bonita, muito elegante. Recentemente eu fiz essa cabeceira aqui. Vocês gostaram tanto que eu resolvi mostrar como que a gente fez. Primeira coisa, você vai precisar de um MDF para ser a estrutura da sua... Olha, passando no fio... Ah, que pelo amor de Deus. Vai passar no fio de novo. Você quer subir aqui? Desse lado? Então vem. Cabeceira. A medida vai depender do tamanho da cabeceira que você quer. A espessura que a gente usou aqui do MDF foi de 15 milímetros. E observem que na lateral dele a gente fez uma ripinha, que é pra dar acabamento e criar espaço pro suporte da parede que vai depois. Legal. Já deixou pronta essa parte. Além do MDF, você vai precisar de uma espuma que seja do tamanho exato do seu MDF. A gente já comprou ela cortada, então eu indico você a fazer isso. Agora, sobre o tecido, nós E aí tem uma dica do tecido que eu achei legal, não sabia disso. usamos esse daqui, que é tipo um linho do sofá. Ele é mais grossinho e acaba ajudando a disfarçar as imperfeições da espuma. Ah, boa. Porque se tecido grosso, você pega gente. Você pega um tecido fininho, a espuma, tipo, sempre vai ter umas deformação. E aí, por isso que muitas vezes que eu vejo que o pessoal faz essa parte de estofamento em casa, às vezes não fica parecendo igual quando você compra, mas é por causa do tecido. Do tecido. Com essas coisas em mãos, a gente começou a montagem. Primeiro passamos cola de contato no MDF inteiro. Fizemos a mesma coisa na espuma, principalmente nas laterais, porque é a lateral que vai dar o acabamento bem bonitinho e arredondado. Aí a gente esperou 15 minutos secar. E aí sim, colamos a espuma no MDF. Primeiro colando as 4 bordas desse jeitinho aqui, e depois fizemos o restante com bastante calma. A parte da espuma que cola no MDF. Aí dá uma arredondadinha. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. É a lateral. E essa lateral tem que ficar bem rente à borda, que é pra não ficar sobrando. E só aí a gente foi pro tecido, que é onde a cabeceira ganha forma. Grampeamos 4 cantos, que é só pro tecido não escorregar, mas depois a gente vai tirar esses grampos. E aí a gente foi colocando os grampos que vão ficar de verdade com bastante cuidado. Aqui, meus amigos. Passando a mão. Puxando, né? Não precisa puxar o tecido, tá? Só vai ajeitando com a mão. Só que não pode puxar muito, porque senão perde a forma. E deixando ele bem lisinho e rente sobre a espuma. Se puxar muito, acaba deformando a espuma e não fica legal. Feito isso, tira os grampos dos cantos que a gente colocou lá no início, corta o excesso de tecido e é pra ela ficar tecido. Que cabeceirona gigante, linda. Fixar na parede, a gente usou 2 ripas com corte de 45 graus. Uma na cabeceira e outra na parede. Assim elas se encaixam e sustentam tudo com firmeza. Depois de tudo isso, ela fica assim. Se deu pra entender, comenta aqui. Eu juro que... Linda, linda. Não, e mais ali a parte de cima também, que é e o resumo desse tutorial é fazer com paciência e
Fazer com paciência. Comprar as peças já cortadas que vai facilitar a tua vida. Um beijo e já salva esse vídeo. Principalmente para quem não tem um quintal para fazer, né? Apartamento, é uma casa que não tem quintal. Então as coisas têm que estar cortadinha ali, certo? Mas, gente, ficou perfeito. É muito bom. Ficou perfeito. Quando eu vi, eu falei, caraca. Maravilhoso. E ó a ligação da roupa de cama, hein? A roupa é branca, mas ali tem a almofadinha que combina com a cor da cabeceira. E vocês podem pegar esse tecido que sobra, mandar numa costureira e mandar fazer capinha de almofada, assim. E a outra almofada, a tonalidade dela é bem parecida com a madeira que tá usando também. Ah, é verdade! Olha só, gente, que ligação legal que dá pra fazer com a roupa de cama. Bom, esse vídeo é um ensinamento pra mim e pro Renan, que nós vamos fazer uma mini reforma no nosso banheiro. E eu dei essa dica pra vocês esses dias no vídeo. E algumas seguidoras comentaram que deu certo, só que elas tiveram dificuldade para limpar a tinta depois. Então aqui ele mostrou como que ele fez, né? E a diferença do piso, gente. Então eu quero mostrar isso para vocês, porque eu dei essa dica de pintar o rejunte. Então eu quero mostrar como faz diferença aqui também. Olhando pra esse piso, até parece que ele não tinha salvação, né? Mas só uma coisa, não sei se vocês perceberam ali, a porta dele também já tá com a madeira meio desgastada, o rodapé, isso traz aquela sensação que eu falo pra vocês, que às vezes um móvel novo, claro que é legal, mas de você fazer essa reforma no piso, pintar uma porta, pintar um rodapé, fazer uma coisa diferente, a casa já tem outra cara, né? Então aqui ele já começou pelo piso, que aí vocês já vão ver a diferença que vai dar na casa. Olhando pra esse piso, até parece que ele não tinha salvação, né? Mas o coitado ainda tinha jeito. A minha ideia aqui era pintar apenas o rejunte pra ver como essa cerâmica antiga ia ficar. Então comecei limpando bem pra tirar a poeira e a gordura que tinha ali dentro. Depois disso, eu joguei bastante água e sequei tudo. Daí eu já fui passando o Zapt em todos os cantinhos mesmo pra deixar a pintura bem uniforme. E eu acho massa que ele já vem com essa espuma na ponta que ajuda muito na hora de espalhar a tinta. Eu tinha escolhido pintar esse rejunte de cinza, ficou legal, mas depois de passar a primeira demão, eu decidi que ia mudar de cor. Aí eu peguei o Zapt bege e testei numa parte para ver como ficava, e achei que esse tom ficou mais parecido com a cor da cerâmica. Então eu continuei com ele e saí pintando tudo. Depois de 1 hora, eu comecei a limpar as bordas das cerâmicas, consegui tirar todo o resto de tinta que ficou nos cantinhos e pronto. O piso que estava desse jeito ficou assim. E isso com um produto tão simples, muito bom, mas que já faz uma diferença enorme, só, né? Não parece aqueles pisos de Campinas Decor, de Casa Cor, que eles querem trazer essa sensação de antigo, só que como eles colocam um rejunte bem novinho, passa uma vibe muito boa. Então, às vezes a gente tem essa sensação de que o piso é velho, é feio, por causa do rejunte. Que tem um antes e depois legal. Muito legal, olha só. E ali, gente, se ele for pintar as portas, tá vendo que cada porta é de uma cor. Pintar as portas, padronizar a cor. O rodapé, ele tá com uma cor bem destacada. Ele trazer talvez a mesma cor do piso, ou talvez ele pintar também com essa tinta de rejunte esse rodapé para ficar numa cor mais parecida. Sim. Então, são várias coisinhas que a gente pode fazer num ambiente que faz muita diferença, e não é só comprar móvel novo que vai deixar sua casa mais bonita, né? Às vezes o móvel antigo também deixa, mas a gente precisa dar um jeitinho aí na estrutura da casa. Tem uma coisa, gente, que a gente vai testar aqui, a gente fala pra vocês que eu não tô vendo ninguém fazer, que é a técnica que é usada para aplicar o próprio rejunte, que é você passar a fita para não sujar o piso. Isso eu não sei se vai funcionar, né? Mas na questão de aplicar rejunte facilita muito o pós, porque o pós que dá muito trabalho. Sim. Você tem que limpar. Então a gente vai pegar a fita, demora. Só que é aquela demora que é menos demorado do que ficar limpando depois, entendeu? Então a gente vai pegar, vai fitar tudo, tem o gasto da fita também, mas eu acho que vai facilitar muito nessa parte, que eu vi muitos relatos do pessoal falando assim, ficou muito bom, mas é difícil de limpar depois. Então, e aí a gente fala pra vocês se deu certo isso. E tem uma outra coisa, vocês viram que ele comprou o rejunte cinza e não combinou.
A dica para não errar, gente, é trazer um rejunte muito próximo da cor do piso ou da tonalidade. Se o piso for bege, um rejunte bege, se ele for cinza, um rejunte cinza. Então tentar fazer isso, porque às vezes não combina tão bem você trazer uma outra cor. Se ficar bom do banheiro, passar até no daqui, no porque piso. o nosso tá feio. É porcelanato, mas tá feio. Antes da gente ir pro próximo videozinho aqui com vocês, eu só queria lembrar que aqui na descrição do vídeo a gente tem o link para nossa lojinha de decoração que tá com muitas novidades por lá, viu? Aproveita para dar uma olhadinha, vasos novos, kits maravilhosos. Temos o link da nossa consultoria para você que tá com dificuldade de decorar sua casa. Ai, Carol, eu não tenho muitas ideias, eu não sou uma pessoa criativa e eu tô com dificuldade de decorar minha casa. A nossa consultoria vai ajudar você. E também temos o link aqui embaixo do nosso curso Turma da Decoração, que fica aqui dentro do YouTube, que você pode assinar, assistir todas as aulas e ainda tem um selinho de membro para mostrar aí que você é membro da Turma da Decoração quando você comenta nos nossos vídeos. Bom, esse daqui é uma reforma do banheiro que quando eu vi, ficou muito top mesmo. E são usados materiais simples e tem uma baita dica para você fazer pintura de coisas plásticas e não ficar com aquele aspecto que é plástico, sabe? Legal, hein? Legal. E depois de ter colocado PVC em Eu todo o meu comecei a ver banheiro... esse vídeo. Comecei, mas eu não terminei. Você vai ver. eu sei. Ela já colocou um papel de parede ali. Papel de parede e depois Foi uma ela ideia veio usada. colocando Olha PVC no... Nossa, que lindo. Ficou desse jeitinho. E uma das grandes dúvidas é a respeito da pintura. Eu comecei então aplicando 2 demãos da tinta Chalked em todo o PVC. Essa é uma tinta Essa tinta Chalked aí, ó. Crema Gaza. pronta Legal. para usar. Ela tira o aspecto Pintura de plástico e matiza. cria uma aderência, evitando que a tinta de... Tá parecendo que até é gringa essa É tinta. gringa para muebles, que é para móveis. Muebles, É madeira, metal, cerâmica, vidro. que legal. Aí ele deixa um acabamento ultra fosco. secagem. E ela é indicada para diversas superfícies. Aguardei o tempo de secagem e comecei... Que legal, E hein? aí, por causa dela, ele tira aquele aspecto do material, sabe? Parece que... Então aplicando uma segunda tinta Que com legal. uma cor específica. Porque Para fica, isso né? eu usei a tinta esmalte base água. E essa foi a cor que eu escolhi, então já dá Nossa, um print aí lindo. na tela. Usando essas 2 tintas, o PVC não vai descascar, olha só. Nossa, E olhem maravilhoso. só, Parece a limpeza madeira que agora, fica. né? E eu escolhi usar a tinta esmalte base água justamente por ela deixar esse aspecto que vai facilitar e muito na hora de fazer a limpeza e a manutenção desse Perfeito. banheiro. Outra dúvida Perfeito. era se eu tinha usado 2 cores diferentes e não, gente, é que essa tinta ela muda de tonalidade de acordo com a iluminação. Eu vou Sim, deixar mais sempre. informações na legenda. Sempre, show. ele muda muito conforme a iluminação. Mas, gente, olha que coisa mais linda. Esse take Papel de aqui, ó. parede, nossa, Olha aí, ficou o take do maravilhoso. início aqui, ó. E quando a gente fala pra vocês que é interessante vocês entenderem o estilo de decoração pra fazer, porque, por exemplo, aqui deu todo um charme, parecendo um shiplap no banheiro, papel de parede. Aí a pessoa vai lá e coloca um espelho orgânico aqui. Não ia ficar legal, gente. Um Né? estilo Ou então- bem clássico americano. Ou então faz aquele banheiro todo modernão e aí coloca um espelho desse. Esse espelho combinou perfeitamente com a cor, o shiplap, o papel de parede, a luminária, que é de florzinha, combinando com o papel de parede também. Então, isso que é legal você ter referência do estilo para você entender que móveis combinam com outros, né? Com outros materiais, enfim. Eu vejo esse frame aqui, pra Nossa. mim parece aqueles filmes de época dos Estados Unidos, sabe? É verdade, é verdade. Ai, lindo demais, lindo. Quando compra aquelas mansões antigas, É um filme de né? terror das mansões. Mas tá Não bem que, aconchegante não que tenha aqui. ficado feio. Sempre o terror é porque é a casa antiga, É. né? Bom, gente, este vídeo aqui, eu me deparei com ele e assim, é pra quem quer ter muita personalidade na decoração, mas muita Vixe. mesmo, muita personalidade. Fala, eu quero ter muita personalidade. Vocês podem pesquisar um pouco sobre estilos de apartamentos e casas parisienses, porque eles trazem um toque moderno, só que eles trazem esses detalhes trabalhados, arabescos, o gesso trabalhado bem bonito, com vários detalhes, fica super elegante.
Nesse caso aqui, é uma decoração que parece bem aquela decoração inglesa, o cottage English, se eu não me engano, o cottage inglês. Mas você pode trazer esses toques clássicos para sua casa, se você gosta desse estilo mais clássico, provençal, através disso aqui. Nossa, isso aqui ficou maravilhoso. E aí, gente, o que eu fiz? Eu pesquisei se teria um produto parecido no Brasil e eu vou trazer um link para vocês. Então, bora lá. Ela traz ela chama de frontão. Então ela traz em cima de janelas, portas. Mesmo assim ela usa cortina, tá, gente? Tem que fazer um recorte ali pra de gesso, encaixar. talvez um gesseiro aí perto da sua casa faça também. Aí cola bem certinho e pinta da mesma cor. Aquela era pra tirar as frestas, pra parecer que é uma peça só. Ó, ela colocou a cortina mesmo assim. Ah, que legal que ela fez na parede. Será que é a mesma moça? Não, não é não. É outro quarto. Mas gostei, lá que legal. fora deve estar em alta. Olha só, gente, que legal. Ela fez aquela mesma coisa que a gente trouxe no primeiro vídeo das... Ai, como que é? Correntes, né? E aí eu falei, bom, aí vocês viram que ela fez em cima de portas, janelas, isso dá um toque super especial. Ai, Carol, posso fazer em cima da minha janela de ferro brasileira? Quem sabe, se você pintar tudo da mesma cor, pode ser que fique com um aspecto legal. Ou até mesmo a tinta que a menina passou no vídeo anterior, pode ser que dê uma textura eu legal. Acho que o legal seria, tem que colocar uma moldura assim em volta. Ó. É porque a janela dela já tem a moldura. Já tem a moldura, é verdade. Aí no caso, seria legal comprar... Tem de madeira também. Verdade. E aí vê o tamanho certinho, porque ó, ela fez o recorte que é pra encaixar como se fosse uma peça só. Uma peça só, precisa verdade. parecer que é um quadro só, tá Ficou vendo? muito legal, né? O detalhe que ela cortou ali pra encaixar certinho. Ó, olha que lindo. Pra quem quer fazer o quarto de criança, naquele estilo mais clássico, também fica linda pra fazer em quarto infantil. Ó, essa peça eu acho que ela não usou, porque essa daqui tá maior. Ela usou outra. Ou não? É a mesma que ela cortou a bordinha, tá vendo? Que legal, e ela deixou a pontinha pra cima. Não, perfeita a ideia. Ficou muito legal. Show. E aí eu trouxe um link, encontrei esse arabesco. Eu não entendi muito bem o material dele, mas vai ter aqui na descrição para vocês. Resina. Resina. Esse aqui tem 59,5 centímetros, quase 60 centímetros. Mas existem vários tamanhos diferentes. Vocês podem pesquisar como arabesco provençal. Vai ter de vários materiais diferentes. E esse aqui ele tá no dourado ou ouro velho, que vocês podem pintar por cima também, né? Para poder seguir a cor ali da sua janela. A gente participa de uma igreja que eles têm uns quadros, a gente vai na igreja que eles têm uns quadros na parede e eles colocam esses arabescos em cima, que fica muito bonito. Então, fica uma dica aí pra vocês, tem de vários formatos e tamanhos diferentes. Esse aqui custa R$ 180,55. Como eu falei, você também pode dar uma olhada em algum gesseiro aí da sua cidade, às vezes ele também tem esse tipo de material e aí você pode fazer. E assim, é o que eu falei, tem que ter muita personalidade para adicionar isso na sua casa e saber combinar isso com a sua decoração também. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.